Você já se sentiu capaz de tudo? De que as regras que se aplicam aos outros não se aplicam a você? E se, para realizar um grande bem, para mudar o mundo, você precisasse cometer um pequeno mal, um único ato terrível, você o faria? Esta não é uma pergunta de um filme de super-herói. É a pergunta que está no coração de um dos maiores romances já escritos. Uma pergunta que um jovem estudante, pobre e brilhante, se fez nas ruas sujas e opressivas da São Petersburgo do século XIX. E a resposta que ele deu a si mesmo o levou a um inferno psicológico tão profundo que sua história se tornou um mapa da alma humana. Hoje, vamos descer a esse inferno. Vamos seguir os passos de um assassino, não para julgá-lo, mas para entendê-lo. E talvez para entender a nós mesmos. Esta é a história de Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Para entender a febre que queima nas páginas de Crime e Castigo, é preciso entender a vida de seu autor. Fyodor Dostoiévski não foi um homem que observou o sofrimento de longe. Ele o viveu em sua própria carne. Em 1849, como um jovem intelectual envolvido em círculos de discussão radical, ele foi preso pelo regime czarista. Junto com seus companheiros, foi condenado à morte por fuzilamento. Ele foi levado para a praça, ouviu sua sentença, beijou a cruz e esperou pelas balas. Mas, no último segundo, um mensageiro chegou com uma ordem do czar. A pena havia sido comutada para trabalhos forçados na Sibéria. Essa experiência, essa proximidade com a morte, o marcou para sempre. Ele passou anos na Sibéria, convivendo com assassinos e ladrões, experimentando o fundo do poço da condição humana. Ele também sofria de epilepsia, uma condição que ele descrevia como momentos de êxtase celestial, seguidos por uma escuridão profunda. Some a isso uma vida de pobreza e um vício devastador em jogos de azar. E você tem um homem que conhecia o abismo. Dostoiévski não escreveu sobre o sofrimento. Ele escreveu a partir do sofrimento. E é por isso que seus personagens são tão reais, tão desesperados, tão humanos. Nossa história nos apresenta a Rodion Romanovich Raskolnikov. Tente sentir o nome. Raskol, em russo, significa cisão, cisma. E é exatamente isso que ele é. Um homem dividido. Ele é um ex-estudante de direito, incrivelmente inteligente, mas que vive em uma miséria abjeta. Seu quarto é um caixão, um armário quente e apertado no sótão de um prédio em São Petersburgo. Ele está faminto, endividado e isolado do mundo. E nesse isolamento, sua mente brilhante começa a fermentar uma ideia perigosa. Ele observa o mundo e o divide em duas categorias de pessoas: as ordinárias e as extraordinárias. As pessoas ordinárias são o rebanho, a massa, que existe apenas para obedecer às leis e reproduzir a espécie. Mas os extraordinários, os Napoleões da história, são aqueles que têm o direito de criar suas próprias leis. Eles têm o direito de derramar sangue, de passar por cima de obstáculos e de pessoas para realizar seus grandes desígnios, que, no final, beneficiarão toda a humanidade. Raskolnikov, em sua arrogância intelectual, acredita pertencer a essa segunda categoria. E ele decide que precisa provar isso a si mesmo. Ele precisa saber se ele é um super-homem ou apenas um piolho. O teste será um crime. O alvo é Aliona Ivanovna, uma velha agiota, a quem ele descreve como má, doente e inútil. Ele a vê como um parasita que suga a vida dos pobres. Matá-la, em sua lógica distorcida, não seria um crime, mas um ato de justiça. Ele usaria o dinheiro dela para terminar seus estudos, ajudar sua mãe e sua irmã, e depois dedicaria sua vida a fazer o bem pela humanidade. Uma vida insignificante em troca de milhares de vidas salvas. A matemática parece perfeita. O que se segue é uma descrição agonizante do planejamento. Dostoiévski nos arrasta para cada detalhe da paranoia de Raskolnikov. A confecção do laço falso para esconder o machado,
a visita de ensaio ao apartamento da velha, o roubo do machado na cozinha do porteiro. Ele está em um estado febril, quase sonâmbulo. Finalmente o momento chega. Ele sobe as escadas, o coração martelando. Ele entra no apartamento e, com as mãos trêmulas, atinge a cabeça da velha com o lado cego do machado. Mas o crime perfeito é uma fantasia. Enquanto ele tenta pegar o dinheiro, a porta se abre. Lisavieta, a irmã boa e inocente da agiota, entra e o vê. Em pânico, Raskolnikov a mata também. O teórico que planejou um assassinato filosófico se torna um açougueiro brutal. Ele foge por um milagre sem ser visto e volta para seu cubículo, não como um Napoleão triunfante, mas como um homem quebrado. O verdadeiro castigo começa agora. E não é a polícia, não é a prisão, é a sua própria mente. Ele mergulha em dias de febre e delírio. A culpa o consome, não como remorso moral, mas como a humilhação de seu fracasso. Ele não se sente um super-homem. Ele se sente sujo, fraco, um verme. Ele esconde o que roubou e não usa nada. O crime não lhe trouxe liberdade, mas uma prisão interior 1000 vezes pior que a Sibéria. Ele se aliena de todos. A chegada de sua mãe e de sua irmã, Dunia, que ele tanto ama, se torna uma tortura. Cada gesto de amor delas é como um golpe, porque ele se sente indigno. Ele vaga pelas ruas de São Petersburgo, uma cidade que é quase um personagem no livro. Quente, fedorenta, apinhada de bêbados, prostitutas e miseráveis. A cidade é um reflexo de sua própria confusão mental. E então, o jogo começa. Raskolnikov é chamado à delegacia por uma dívida, e lá ele ouve a conversa sobre o assassinato e desmaia. Isso chama Tins a atenção de Porfiri Pietrovitch, o juiz de instrução. Porfiri é um dos maiores detetives da literatura. Ele não tem provas, mas tem uma intuição psicológica infalível. Ele leu o artigo que Raskolnikov escreveu sobre a teoria do homem extraordinário e sabe exatamente com quem está lidando. O que se segue são 3 encontros que são verdadeiras obras-primas do suspense psicológico. Porfiri não o acusa. Ele conversa, ele sorri, ele fuma, ele discute filosofia. Ele desarma Raskolnikov com sua aparente amizade, enquanto o cerca lentamente, como uma aranha tecendo sua teia. Ele o provoca, o elogia, o desafia, sabendo que a única prova de que precisa virá da própria mente torturada de Raskolnikov. Ele sabe que um homem como Raskolnikov, mais cedo ou mais tarde, precisará confessar. Mas a salvação de Raskolnikov não virá da lei, e sim do lugar mais improvável. Ele conhece Sonia Marmeladova. Filha de um funcionário público alcoólatra, Sonia foi forçada a se prostituir para alimentar seus irmãos pequenos. Ela é o oposto de Raskolnikov. Ele é todo razão, orgulho e teoria. Ela é toda fé, humildade e sacrifício. Aos olhos do mundo, ela é uma pecadora, mas em sua alma ela é uma santa. Raskolnikov se sente inexplicavelmente atraído por ela. Ele a vê como uma companheira em seu sofrimento. Ele vai até seu quarto e pede que ela leia para ele a passagem da Bíblia sobre a ressurreição de Lázaro. E ali, naquele quarto miserável, diante daquela jovem prostituta que lê sobre o milagre da vida, o gelo em seu coração começa a trincar. É para ela, e somente para ela, que ele finalmente confessa. Ele conta tudo: a teoria, o crime, a culpa. E a reação de Sônia? Ela não o condena, ela não sente repulsa. Ela o abraça e chora. O que você fez a si mesmo? Ela pergunta. Sua compaixão é a primeira gota de água em seu deserto interior. Ela lhe diz que ele deve ir para a praça, beijar a terra que ele profanou e confessar seu crime ao mundo. Ele deve aceitar o sofrimento para expiar sua culpa. Ela lhe dá um pequeno crucifixo de madeira e promete segui-lo até o fim do mundo. E é o que ela faz. Após mais um encontro torturante com Porfiri, Raskolnikov finalmente se rende.
Ele vai à delegacia e confessa. Ele é condenado a 8 anos de trabalhos forçados na Sibéria. O epílogo do livro é crucial. Na prisão, Raskolnikov ainda está doente de orgulho. Ele não se arrepende do crime, apenas de ser fraco demais para suportá-lo. Mas Sônia está lá, esperando por ele do outro lado do rio. Seu amor paciente, silencioso e inabalável é a força que lentamente o transforma. Um dia, ele tem um sonho sobre um mundo infectado por uma praga de ideias, onde todos se acham donos da verdade e se matam uns aos outros. Ele acorda e, pela primeira vez, entende a natureza destrutiva de sua própria teoria. Ele olha para Sônia e, finalmente, cai a seus pés e chora. O intelectual arrogante morre e um novo homem começa a nascer. O romance termina com a promessa de uma longa história de renovação. O castigo acabou. A vida pode começar. Crime e Castigo é um livro eterno porque é uma advertência contra a ideia mais perigosa de todas, a de que a razão pode resolver tudo. Raskolnikov tentou viver segundo uma lógica fria e descobriu que a alma humana tem suas próprias leis, que não podem ser ignoradas. Dostoiévski nos mostra que a culpa, a compaixão e a necessidade de redenção são forças tão reais quanto a gravidade. Em nosso mundo moderno, cheio de ideologias que prometem paraísos na Terra em troca de pequenos sacrifícios, a história de Raskolnikov é mais relevante do que nunca. Ela nos lembra que não existem piolhos. Cada vida humana é um universo em si mesma, e que a verdadeira grandeza não está em se elevar acima da humanidade, mas em se ajoelhar diante dela, em um ato de amor e humildade. Ler Crime e Castigo é uma experiência intensa, e ter uma boa edição física, com uma boa tradução e notas de rodapé, faz toda a diferença. É um livro para ser lido devagar, para ser absorvido. Deixei links para algumas das melhores edições na descrição. É um investimento na sua própria alma. A jornada de Raskolnikov nos força a olhar para nossas próprias sombras, para nossas próprias justificativas, e nos deixa com a pergunta final: estamos dispostos a aceitar o sofrimento que vem com a verdadeira vida, ou vamos continuar tentando encontrar atalhos lógicos para a felicidade? A resposta, como Raskolnikov descobriu, define se vivemos em um inferno ou se damos o primeiro passo em direção à redenção.